Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar num novo assunto que a gente fala sobre estrutura interna das palavras. Então, de uma maneira geral, nós temos o radical, podemos ter a vogal temática, afixos, desinências e o tema. E aí, uma palavra é formada por uma unidade mínima que possui significado. Isso é o que eu já trabalhei com vocês dentro de sala de aula. O que é esse unidade mínima? É o menor elemento significativo dessa palavra. Elas são chamadas de elementos mórficos ou morfemas. São os pedacinhos que formam a palavra. Aqui nós temos o artista, eu tenho a palavra arte, junto com tista, eu formei a palavra artista. Né? Então, cada pedacinho desse eu posso chamar de elemento mórfico ou morfema. Aqui nós temos o brincamos, que é um verbo classificado, né? E a gente pode dizer que o brinque é um pedacinho, é um morfema, o a é um morfema, o mois também é outro morfema. E aí a gente tem esses elementos mórficos juntos formando uma palavra. Temos a chaleira, que é da mesma forma, eu tenho chá, juntei com L, que é uma vogal, uma consoante de ligação, mais o sufixo eira, formei chaleira. Cachorrinhos, cachorrinhas, eu tenho aqui o cachorro, que é o meu radical. Esse inha, esse elemento mórfico, esse pedacinho aqui, está me dizendo que está no diminutivo. Esse a está me dizendo que está no feminino e esse s está me dizendo que está no plural. Então, cada pedacinho desse eu chamo de morfema, que forma a minha palavra, o meu elemento significativo. Aqui, nós temos o radical. O radical da palavra é a base que você une a outros pedacinhos, morfemas, para formar palavras. Né? Aqui a gente tem pedre, eu posso formar a pedra, a pedreira e a pedrinha. Posso formar também apedrejar. A vogal temática é uma vogal que torna possível a ligação entre o radical e a desinência. Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo cantar, o meu radical é o cante, a minha vogal temática é o a, que vai me dar o tema canta, e o R está me dizendo que essa palavra está no infinitivo. Então, cada pedacinho, cante é um morfema, esse A é um morfema e o R é outro morfema, que juntos, dentro dessa palavra, cada um tem seu significado. Se eu colocar um A assim ao léu, ele não tem um significado, porque está solto, né? Mas aqui dentro dessa palavra ele é um morfema, tem uma significação. Então, a junção vai dar a minha palavra cantar. Aqui nós temos as desinências. Eu tenho duas formas de desinência, a nominal e a verbal. A desinência nominal, ela me indica o gênero, se é masculino ou feminino, e ela me indica o número, se está no plural ou no singular. Meninas. Quando eu tenho a palavra meninas, o men é o meu radical, e a minha desinência a está me indicando que é o feminino, e a minha desinência s está me indicando que ela está no plural. Então, cada pedacinho desse é um morfema, é a minha desinência. Agora, a desinência verbal, a gente tem de 4 formas. A desinência verbal indica a pessoa, o número, o tempo e o modo, né? Por exemplo, o verbo classificado, cantássemos, o radical cante, a vogal temática a, que está unindo os outros pedacinhos, a desinência se, que está marcando o tempo, está no imperfeito, e o modo do subjuntivo. A desinência mos está me dizendo que ela está na primeira pessoa do plural. Então, quando eu quero saber o tempo e o modo, é minha desinência modo temporal. Quando eu preciso saber do número e da pessoa, é minha desinência número pessoal. E aí eu tenho os afixos e os prefixos. Afixos e prefixos são elementos mórficos que eu coloco antes ou depois das palavras, para formar uma nova palavra. Se eu tenho aqui o prefixo, os prefixos, por exemplo, eu tenho possível, quando eu coloco um elemento mórfico, um pedacinho, um prefixo, eu criei uma nova palavra, impossível. Lá embaixo eu tenho felizmente. Feliz é o meu radical, é a minha palavra primitiva. Quando eu coloco mente, eu formei uma nova palavra. E aí nós temos a vogal, a consoante de ligação, que a gente trabalhou ali atrás, né? São elementos que a gente coloca para melhorar o som, para a gente ter um som mais audível, mais gostoso de se ouvir a palavra, né?
Então, são vogais ou consoantes de ligações ocorrem eventualmente entre um morfema e outro por motivo eufônico, para ficar melhor a audição daquela palavra. Então, por exemplo, cafeteira ficaria cafeeira, e para não ficar dessa forma, cafeeira, colocou-se um T para dar um som melhor. Gasômetro, gás mais metro, colocou-se o O para ficar um som melhor de se ouvir. E aqui, gente, nós temos a formação das palavras. A formação das palavras, ela pode ser por derivação ou por composição. Então, quando eu tenho uma palavra primitiva, é a minha palavra base. Livro, ela não deriva de ninguém, ela já é uma palavra primitiva, né? Então, por exemplo, livro, flor, feliz. E aí eu uso essa palavra primitiva para colocar pedacinhos ou morfemas antes e depois para formar novas palavras. Quando eu coloco esse morfema antes, eu digo que eu estou formando uma palavra através de prefixo. Por exemplo, feliz, eu coloquei um morfema antes, ficou infeliz. Quando eu coloco esse pedacinho, esse morfema, depois eu chamo de sufixação. Então, eu criei uma nova palavra através de sufixo, colocando pedacinhos depois, morfemas depois. Livro, coloquei, que é a palavra primitiva, mas o eiro ficou livreiro. E aí eu tenho a derivação pelas duas, por prefixação e sufixação. Eu tenho uma palavra primitiva, coloco um morfema antes e um morfema depois, então eu tenho as duas. A parasintética é da mesma forma, só que eu coloco o morfema antes e depois, para formar uma nova palavra. Só que se eu tirar um desses dois, ou o sufixo ou o prefixo, eu perco a minha palavra, ela perde significado. Por exemplo, expatriar. Eu coloco ex e coloco ar, para formar expatriar. Mas se eu tirar o ar, expatri não existe. Se eu tirar o ex, patriar também não existe. Então, qual é a diferença de uma pela outra? Na derivação parasintética, eu não posso tirar nem o prefixo nem o afixo, senão eu perco o significado da palavra. Já na derivação por prefixação e sufixação, se eu tirar o meu prefixo ou o meu sufixo, eu continuo tendo palavras significativas. Feliz, minha palavra primitiva. Se eu tirar o in, que é o prefixo, fica felizmente. Então, eu tenho uma palavra que existe. Se eu tirar o mente e ficar infeliz, essa palavra tem significado na nossa língua. Então, essa é a diferença de uma para outra. Na parasintética, eu não posso tirar nem ou o sufixo ou o prefixo, que eu perco o sentido. Na que tem as duas, não. Eu posso tirar um dos dois, que eu continuo tendo sentido. E a palavra composta é uma palavra que você tem duas formas de compor, por justaposição ou por aglutinação. Justaposição, quando eu tenho couve, flor, eu coloco duas palavras separadas através de hífen, que é a minha palavra composta, né? E a por aglutinação, eu junto tudo. Por justaposição, elas são separadas por hífen, e por aglutinação, elas são juntas. E aqui a gente tem aqui do nosso livro, na nossa apostila, aliás, basicamente tudo, gente. Neologismo. Então, já deixei aqui o exemplo de toda a matéria para vocês. Na semana que vem, se Deus quiser, eu passo atividade sobre o assunto. Então, fiquem bem, um abraço em todos.